Vamos lá então, pessoal, mais uma web aí, a nossa quarta web. Essa web vai tratar dos assuntos das aulas 4 e 5 lá do livro, né, que é planejamento de resposta a incidentes e manutenção do plano de resposta a incidentes. Então, a gente vai começar falando de CSIRT. Se a gente lembrar lá da nossa primeira web, que a gente comentou da falta de planejamento, as consequências da falta de planejamento, a gente vai se lembrar que um dos problemas da falta de planejamento... Ok, o Marcos ficou na guarda aqui, tá? Eu vou continuar, mas... Então, a gente vai se lembrar que um dos problemas da falta de planejamento, né, era justamente você não ter uma equipe preparada para lidar com a situação. Então, no caso do Conficker, o que a gente percebeu lá na primeira aula é que eles se reuniram um grupo de pessoas, as pessoas não sabiam o que fazer diante daquela situação, né? Isso acabou gerando diversos atrasos até eles chegarem no acordo do que fazer. E o que a gente percebeu é que, no final das contas, para resolver o problema, uma parte dessas pessoas se reuniram num grupo mais especializado para conversar, para trocar mensagens mais rápidas. Então, a gente falou que lá na primeira web, eles perceberam intuitivamente que para resolver o problema eles precisavam criar um grupo focado para resolver o problema, né? Então eles conseguiram lidar com a situação, né? Obviamente eles não estavam preparados para aquilo, né? Mas só o fato de se reunir eles já viram algum ganho. Com o aprendizado que teve ao longo desses moldes, ao longo do tempo, né? Hoje já se sabe que não vamos esperar acontecer um incidente para reunir algumas pessoas. A gente pode reunir essas pessoas antes, criar um grupo especializado que pode prever diversas situações, diversos incidentes e propor medidas para que ou eles não ocorram ou para que, caso eles ocorram, essa equipe seja preparada. Então, esse grupo lá atrás, lá do Conficker, ele deu origem a diversos outros, ao embrião do que a gente chama hoje de CSIRT, que é o Computer Security Incident Response Team, né? Que é o grupo de resposta segurança, né? de incidentes de segurança. Então, esse grupo, ele é um grupo especializado que vai analisar, vai identificar, tratar os incidentes de segurança. Ele tem o objetivo aí, óbvio, de diminuir os danos, né? Agir mais rapidamente os possíveis custos que uma empresa poderia sofrer com um incidente, né? Então, para ele fazer isso, ele vai propor já antecipadamente diversas medidas para evitar ou mitigar incidentes, né? E também vai propor um plano para que, caso o incidente ocorra, se tenha uma série de medidas para fazer, não tem que se decidir isso na hora. Então, esse grupo ele vai centralizar todas as notificações de incidentes que tiver na empresa. Quando tiver algum incidente, esse incidente precisa ser reportado para o CSIRT. Então, a função principal do grupo é justamente responder aos incidentes quando eles ocorrerem, né? Então, você ter um grupo especializado que vai propor medidas para prevenir e, quando o incidente ocorrer, está pronto para agir. Então, as organizações que têm um CSIRT, elas vão ter diversos benefícios. Um desses benefícios é a implantação, né, de um plano de resposta a incidente. Você vai ter que ter algum mecanismo de resposta a incidente, senão não faz sentido você ter o CSIRT. O objetivo do CSIRT é você ter medidas preventivas e saber atuar quando acontece um incidente. Então, obviamente, se você tem um CSIRT, você tem que ter um plano de resposta a incidente, você tem que ter mecanismos de resposta a incidente. Se você vai numa empresa que fala que tem CSIRT, eles não têm um plano de resposta, não tem mecanismo de resposta a incidente, na verdade eles só estão falando que tem, mas não tem esse grupo de verdade. Com isso, né, esse grupo está elaborando um plano, está criando mecanismos, eles estão mais preparados para as ameaças que estão em evolução, estão sempre estudando, né, e ao mesmo tempo eles precisam divulgar essa cultura de segurança. Conforme eles vão entrevistando as pessoas, que eles vão conhecendo os sistemas, que eles vão colocando as pessoas da empresa a par do plano de resposta a incidente, essas pessoas vão desenvolvendo a cultura de segurança, vão começar a pensar em coisas que elas não pensavam antes.
E esse grupo também vai ser responsável por verificar se as ferramentas que a instituição tem para proteção são suficientes, e se não forem suficientes, tem que contratar, comprar, ou mesmo o próprio time, se tiver capacidade de elaborar essas ferramentas, né? Com isso, né, eles estão sempre avaliando em relação à segurança, o que vai fazer com que, no final, todos os funcionários comecem a pensar de uma forma mais crítica com relação à segurança, porque quando não tem ninguém questionando, as pessoas não percebem os problemas. Quando tem um grupo que vai perguntar como funciona, vai explicar como funcionam os ataques, as pessoas começam a entender como funcionam os ataques, começam a enxergar problemas que elas não viam antes, né? E aí conseguem, com isso, colocar soluções. Então, existem vários grupos de resposta a acidente. Os grupos de resposta a acidente não necessariamente sempre tem o nome de CCIT. CCIT é um dos nomes apenas, mas você pode ter o nome CERT, você pode ter o nome ETIR, o nome que a sua empresa achar conveniente para o seu grupo de resposta a incidente. Então, alguns nomes comuns, um deles é o CERT, que é o Computer Emergency Response Team, né? O outro nome comum é a Equipe de Tratamento de Resposta a Acidente em Rede de Computadores, o ETIR. Muitas empresas usam CSIRT mesmo, e outras usam outro grupo de resposta a incidente, sei lá, do Senac. Você pode criar o nome que quiser. O importante é que você tenha um grupo especializado para isso. Quando a gente fala de um grupo de resposta a incidente no âmbito nacional, por exemplo, no caso do Brasil, a gente tem uma como referência o CERT.br, que é o Centro de Estudo de Resposta e Tratamento de Incidentes do .com, né? Então, esse grupo é o grupo que recebe incidentes de diversas empresas. Uma empresa que sofre um incidente, ela pode reportar para o CERT-BR, e o CERT-BR vai gerar estatística, vai tentar tomar medidas em âmbito nacional, né? Obviamente, o CERT-BR não vai tratar o incidente que acontece dentro da empresa. Ele só vai ter um panorama geral dos incidentes que acontecem no país para prover estatísticas e prover medidas que atendam o país de uma forma global, né? Não uma empresa especificamente. Então, o fato de existir o CERT-BR, de forma alguma, vai fazer com que a gente... Opa, Romário, boa noite. Então, o fato de existir o CERT-BR, né, não exclui de nenhuma forma que a sua empresa tenha um CSIRT. A sua empresa tem que ter um CSIRT independente do CERT-BR, porque são funções diferentes. A gente vai falar daqui a pouco disso, que é a abrangência do grupo de resposta a acidente. O CERT-BR, como eu disse, é para cuidar de acidentes e gerar estatísticas em termos de âmbito nacional e medidas que possam proteger o país como um todo ou as empresas de uma forma geral. Mas os incidentes da sua empresa é o grupo de resposta a acidente da sua empresa que tem que tomar conta, né? Por exemplo, com relação à estatística do CERT-BR de 2020, né? Eles atualizaram esse ano, tá? Até o ano passado, eles estavam meio desatualizados, eles só tinham os dados de 1999, né? E aí foram reportados 3.107 incidentes e em 2019, em 2020 foi reportado 3.107 incidentes, que é referente a 99, e em 2019 foram reportados 875.327 incidentes, que era correspondente a outro ano. Essas estatísticas a gente consegue ver tudo no site do CERT-BR, eu vou abrir daqui a pouco, né, para a gente dar uma olhada. Então, como eu falei, né, cada empresa, cada instituição dá um nome para o seu grupo de resposta a incidente. Então, tem vários nomes aí que vocês podem ver. Pode ser, por exemplo, Centro de Atendimento a Incidentes de Segurança da Rede Nacional, chama CAIS, CERT, CSIRT, Grupo de Resposta a Ataques, GRA. Então, o nome é o que menos importa. O que importa é a função do grupo, que é um grupo destinado a prevenir incidentes e a tomar medidas quando os incidentes ocorrem. Então, se a gente... deixa eu abrir aqui para vocês verem. Se a gente digitar cert.br, a gente vai cair nessa página aqui, que é a página do CERT, né? E na página do CERT, vocês vão ver aqui do lado esquerdo que tem os CSIRTs. Esses CSIRTs são os grupos de resposta a acidente do Brasil que quiseram deixar seu endereço aqui no site do CERT. Qualquer empresa que tem um CSIRT pode vir aqui divulgar, se ela quiser. Nem toda empresa faz isso, né?
Então, vou colocar aqui a lista de CCITs que tem do Brasil e do mundo. Vou colocar dos brasileiros. Aqui você vai ver uma série de CCIRTs. Aí você vai ver que alguns têm o nome CCIRT mesmo, outros têm outros nomes. CAIS, CCTIR, CO. Então, isso é de acordo com a empresa. Mas aqui tem o contato da pessoa que você pode procurar, né? Ou do grupo, do e-mail que você pode procurar. Então, Marcos, esse CCIT é específico da empresa. Por exemplo, vou pegar aqui, ó, CEMIG. Esse CCIT é da CEMIG. Então, ele atende internamente a CEMIG. Por que ele deixou o contato aqui? Suponha que você é um cliente da CEMIG, você usou um serviço lá da CEMIG e você está percebendo que está tendo algum ataque da CEMIG, sei lá, alguma página falsa, alguma coisa assim. Se você quiser reportar para o CCIT deles, você reporta por esse e-mail e eles lá internamente vão tratar isso. Então, muitas empresas aqui, por exemplo, a Caixa, né, você percebeu que está tendo alguém tentando fazer fraude com alguma coisa da Caixa, você pode se reportar aqui. Então, as empresas geralmente colocam aqui justamente para que, caso as pessoas conheçam algum problema que está acontecendo, ou sejam, sofram alguma tentativa de golpe, possam reportar a eles lá. Né? Então, é simplesmente uma forma de se comunicar. Nem toda empresa, vocês vão ver, tem isso aqui. Só algumas que quiseram colocar, outras empresas preferem não colocar. Né? Então, não tem todas as empresas do Brasil, só aquelas que quiseram colocar aqui. E o CERT, de maneira geral, né, esse site aqui, ele cuida dos incidentes no âmbito nacional. Então, qualquer empresa que sofrer algum incidente, suponha que, sei lá, a Caixa sofreu um incidente, ou o BB aqui, e ela quer reportar isso para o CERT. Houve uma tentativa de invasão, ela reporta isso para o CERT, passa as informações para o CERT vai gerar uma série de estatísticas. Então, você pode clicar aqui, só mostrando novamente, clique em estatísticas, aqui você tem várias delas. Então, com relação a incidentes, né, aqueles dados que estão no slide vieram daqui, que eles atualizaram esse ano, agora essa página é nova, o formato está diferente, né, vão atualizar mensalmente, agora, pelo que está escrito. Então, a gente consegue ver aqui, por exemplo, a quantidade de incidentes que ocorreram no Brasil, aqueles que as empresas reportaram, tá? Tem empresa que não reporta os incidentes também, né? Então, a gente consegue ter um panorama dos incidentes, quais são os que mais acontecem, né? Então, o que mais acontece de incidente notificado é scam, né? A gente vai falar isso aí nessa aula. Tem ataque de negação de serviço, fraude, invasão é bem pouquinho, tá vendo? Aqui também você consegue ver quais são as portas mais escaneadas das máquinas. Então, uma série de informações interessantes, né, que todas as empresas podem usar. Isso aqui é informação aberta, né? Então, as empresas reportam isso. Vocês podem até ver, achar curioso, olha como 2014 teve uma quantidade de incidente muito maior. Isso aqui aconteceu porque teve Copa no Brasil. E toda vez que tem um evento muito grande, né, chama mais atenção, tem mais notícias, os hackers se aproveitam mais. Então, por isso que 2014 está disparado aqui na frente, né, na quantidade de incidentes. Então, esse, por exemplo, é o CERT.br. O fato de existir o CERT.br, de novo, não exclui que a sua empresa tenha o seu CCIRT. São coisas completamente diferentes. Esse é o grupo de resposta a incidente para a internet brasileira, né? Mas você reporta lá, mas ela não vai cuidar do incidente da sua empresa. Ah, eu tive um incidente aqui, ele vai só colocar uma estatística. Teve mais uma empresa que foi atacada. Ele não vai na sua empresa investigar nada, né? Talvez ele peça só uma evidência para eles entenderem como funciona, mas eles não vão na sua empresa investigar. Então, na sua empresa, você tem que ter o seu grupo de resposta ao incidente lá dentro. Então, uma outra coisa importante a gente deixar claro é que existe uma diferença entre você ter um grupo de resposta a incidente dentro da sua empresa e você ter a equipe de segurança. São coisas distintas, né? Para assim, ter uma equipe de segurança, se é segurança e o incidente é de segurança, quem tem que tomar conta é a equipe de segurança. Naturalmente, as pessoas tendem a pensar isso. Só que a equipe de segurança, geralmente, ela está ocupada com várias outras coisas. Ela está configurando o firewall, ela está fazendo controle de acesso de funcionário, está configurando rede, monitorando alguma situação. Então, o ideal
é que você tenha uma equipe de segurança para fazer as coisas do dia a dia, e você tenha uma equipe própria para fazer o CSIRT, que vai ser o grupo de resposta a acidente. O foco é totalmente diferente. O grupo do CSIRT, ele está tentando se antecipar aos incidentes. Então, ele vai fazer parte da elaboração do plano de resposta a acidente, ele vai ser um dos principais, né? Vai ter que chamar vários membros da empresa para fazer isso. Quando tiver um acidente, ele vai ter que responder esse acidente, né? Então, o foco do CSIRT é diferente. Inclusive, o CSIRT pode ter pessoas e funcionários da empresa que não são de áreas relacionadas à segurança. Pode ser do jurídico, pode ser de negócio, porque a gente viu que o plano de resposta a acidente ele pode envolver outras áreas. Se tiver um incidente que afeta a imagem da empresa, o jurídico precisa ser acionado. Então, não é só pessoas da área de segurança que vão estar aqui, né? Agora você fala para mim, pô, mas eu vou ter que ter muita gente, então, porque eu tenho que ter gente para ter uma equipe de segurança e tem um grupo de pessoas para ter um CSIRT, a empresa onde eu trabalho tem pouco funcionário. É claro que se você trabalha numa empresa pequena, às vezes a realidade brasileira é que as empresas menores mal têm equipe de segurança. É o pessoal da própria infraestrutura lá que cuida da segurança, ou seja, não tem nem equipe de segurança, quanto mais CSIRT. Então, isso aqui, a gente está falando o que deveria acontecer. Numa empresa grande, você tem que ter essas equipes separadas. Numa empresa pequena, você provavelmente o cara que vai trabalhar na equipe de segurança vai fazer parte do CSIRT também, porque você não tem tanto funcionário assim. Só que, mesmo nessa situação, é preciso entender que são papéis diferentes. O cara, quando ele está no CSIRT, ele está com o papel de prevenção, né, de criar as medidas mitigativas, e quando acontecer o incidente, ele vai ser um dos caras responsáveis por resolver o incidente. Se ele também trabalha na equipe de segurança, ele vai ter que se dividir entre essas duas funções, tá? Mas são papéis diferentes, não dá para confundir uma coisa com outra. Falar assim, vamos pegar o cara da equipe de segurança e quando tiver um acidente ele vai responder. Não, ele tem que entender que tem um outro papel e ele vai ter que fazer essas atribuições desse outro papel, se preparar para isso aqui. Então, o CSIRT, né, como eu falei, ele tem uma abrangência, que é a área de atuação dele. Isso é chamado de constituency, né? Vocês podem ver esse termo. O que significa isso? Onde ele vai atuar. Então, o CSIRT do SENAC, ele vai atuar na rede do SENAC. Mas pode até ser que tenha um CSIRT do Campo Santo Amaro. Então, esse CSIRT do Campo Santo Amaro só atua por Campo Santo Amaro. Poderia ser assim. Então, a empresa que vai determinar. O meu CSIRT vai tomar conta de toda a empresa aqui. O SENAC tem um CSIRT para cuidar de toda a rede do SENAC no Brasil inteiro. Beleza. Por isso que o CERT.br, ele não cuida da segurança das empresas, não é função dele, porque a abrangência do CERT.br é outra. Ver estatísticas em âmbito nacional e tomar medidas gerais em âmbito nacional. Ela não vai entrar no que está acontecendo em cada empresa. Já o CSIRT da sua empresa, ele já tem o âmbito de cuidar da sua empresa, né? Quando a gente fala de serviços do CSIRT, ou seja, quais as funções que o CSIRT vai ter que fazer, né? Eles vão ter que prestar 3 tipos de serviço. Por isso que aqui entra até essa questão de diferença para a equipe de segurança. O primeiro tipo de serviço que o CSIRT vai prestar são os chamados serviços reativos, que vão ser prestados depois que aconteceu um incidente. Então, imagina que você está numa situação que acontece um ataque lá, né? Então, teve um incidente de segurança. E aí, o que você vai precisar fazer? Né? O que o CSIRT precisa fazer? A gente vai ver que tem um plano que ele vai seguir, obviamente, mas além desse plano, né, para ele conseguir elaborar o plano, a gente vai ver que está dentro do plano essas coisas, ele vai precisar descobrir por onde esse incidente ocorreu. Qual foi a vulnerabilidade que permitiu esse incidente ocorrer? Né? Se teve um incidente, tem uma vulnerabilidade. Essa vulnerabilidade existe só nesse lugar ou existe em outros lugares também? Então, ele vai ter que fazer um gerenciamento de vulnerabilidades para saber se ela está em um ponto só, tem vários pontos. Porque quando for corrigir, ele tem que saber se tem que corrigir só em um ponto ou em vários pontos. Ele vai, a partir do momento que ele detectar isso, vocês vão ter que avisar todos os responsáveis de gerar os alertas também. Se por acaso
for um malware, que esse incidente ocorreu por causa de um malware, e esse malware foi capturado dentro da rede da empresa, esses caras do CSIRT vão ter que fazer análise do malware, ou qualquer artefato que o malware tenha baixado também, analisar isso para ver quais as medidas vão ser tomadas. São serviços reativos, depois que já aconteceu. Mas antes de acontecer, o CSIRT tem alguns serviços chamados de proativos. O que é? Ele vai tentar antecipar o problema, né? Então, ele vai ficar monitorando a rede para ver, esse é o tráfego normal da rede, ele tem que conhecer como é que é o fluxo normal da rede, como é que funciona, porque, de repente, se aumentar a CPU das máquinas, se aumentar o consumo de rede, qualquer comportamento anômalo, ele tem que saber que pode estar sendo gerado um incidente, né? Ele tem que olhar os alertas das ferramentas, ter essa capacidade de avaliar a situação, ver se a situação está normal ou está saindo da normalidade, olhar para os sistemas de detecção de intrusão e até mesmo ele perceber, né, que tipo as ferramentas que a empresa tem não são suficientes, ele pode comprar ou desenvolver novas ferramentas para tratar aqueles pontos que ele acha que não estão sendo tratados atualmente pela empresa. São serviços proativos que ele vai tentar fazer antes de acontecer o problema. E por último, tem alguns serviços que são serviços de qualidade, que é para melhorar o serviço, para que cada vez a resposta ao incidente seja cada vez melhor. Então, o que seria esse serviço de qualidade? Analisar todos os processos, os procedimentos, né? Então, no plano de resposta a incidente, vai ter alguns processos para ser seguidos. O CSIRT tem que olhar aquilo lá, ver se está bom aquele processo, se está ágil, funciona, mas demora muito para fazer, dá um jeito mais rápido de fazer, vamos melhorar, né? Ele precisa ver quais são as equipes e as pessoas envolvidas, né? Então ele tem que saber gerenciar isso daí. Ele tem que ter em mãos um plano de recuperação de desastres e ver que ele funciona. Inclusive a gente vai falar isso na última web. E ele tem que estar sempre preparado, verificando a equipe lá do CSIRT, tem que estar sempre atualizada com relação aos planos, tem que saber exatamente como funciona, a gente vai falar daqui a pouquinho disso, e estar sempre treinada. Não somente a equipe do CSIRT, como toda a empresa, mas principalmente a equipe do CSIRT, não pode haver dúvidas nenhuma do que fazer no momento que ocorre um incidente. Então, hoje sim a gente vai falar também como que seria mais ou menos um plano de resposta a acidente, mas não tem como a gente pegar um plano de resposta a acidente pronto, não existe isso. Vocês não vão achar um plano de resposta a acidente pronto para você colocar na sua empresa, porque cada empresa tem a sua especificidade, cada empresa tem uma arquitetura de rede diferente, tem serviços que são mais importantes que outros, então não existe um plano de resposta a acidente que você consiga pegar na internet e vai funcionar para todos os casos. Então, hoje a gente vai passar daqui a pouco uma introdução do plano de resposta a incidente e a gente vai ver algumas linhas gerais, assim, alguns guias que são playbooks, né, que eu vou falar daqui a pouco também, do que poderia ser seguido, mas são os documentos genéricos que você até acha na internet, mas você vai ter que pegar e adaptar para a sua empresa, porque não existe uma fórmula mágica. Sempre você vai ter que estudar a situação da sua empresa e ver o que você quer proteger. Mas, de uma maneira geral, um plano lá, a introdução de um plano de resposta a incidente vai precisar ter alguns tópicos. O primeiro deles é o objetivo, que é descrever por que existe aquele plano, né? O que aquele plano vai trazer de benefício. O segundo tópico é o escopo, que é o que vai ser tratado naquele plano de resposta a incidente, né? Porque você vai ter vários planos de resposta a incidente. Você não vai ter um que vai resolver todos os problemas. Você vai ter vários de acordo com o que você quer proteger. A gente vai ver daqui a pouco. Outra coisa que tem que ter a hipótese vamos supor que o escopo, a gente vai ver um exemplo, mas eu vou já adiantar um pouquinho. Suponha que o escopo de atuação é um plano de resposta a incidente para tratar malware. Só malware e mais nada. Mas qual a hipótese? Se tiver um malware só, sei lá, apareceu um vírus numa máquina, já vamos botar todo mundo para trabalhar, para fazer o plano em execução? Não. Precisa ter alguns vírus espalhados em uma determinada situação. Essa é a hipótese. A hipótese é em que situação que a gente vai ter que executar o plano, né? O que precisa ter também é responsabilidade. Quais são as pessoas, né, os executivos que estão concordando com aquele plano e
e que caso tiver que tomar uma medida mais drástica, estão dando um aval para isso, né? Vai ter um item que chama topologia de execução e comando, que vai mostrar a hierarquia de quem obedece a quem, para evitar aquilo que a gente viu lá na nossa segunda web, né? Aquelas situações de névoa de guerra, de fricção, né? Começa a gerar confusão, as pessoas começam a questionar umas às outras. Então, além de saber as responsabilidades, você precisa saber qual é a hierarquia, quem responde a quem. Não, no caso de uma confusão, uma indecisão, uma discordância, quem é que vai bater o martelo e vai falar assim, nós vamos por esse caminho? Então, isso aqui vai estar na topologia de execução. Também tem a estrutura do plano, né? Tem que estar na introdução como é que vai ser estruturado, onde vai estar os anexos, as referências, para facilitar a consulta. Então, uma coisa bastante importante em qualquer plano de resposta a acidente é algumas fases que são descritas pelo NIST. O NIST é um órgão, né, que é o National Institute of Standards and Technology, que define vários padrões de segurança. É um instituto americano, né, governamental, ele define vários padrões de segurança que são usados pelo mundo inteiro, né? Com relação à resposta a acidentes, o NIST divide essa parte de tratamento de resposta a acidentes em algumas fases. As fases são, a primeira é a preparação. Né? A preparação, o que é o seguinte, vai começar o incidente, você tem que ter tudo o que você precisa na sua mão. Né? Então não é para acontecer como no caso do Config, que ele começou o incidente e você não sabe quem chamar, né? Você não sabe como é a arquitetura da rede, você não sabe o telefone do fornecedor, você não sabe nada. Então, essa é uma fase fundamental. Você tem que, quando começar o incidente, já ter todas as documentações que você precisa disponível, o telefone de todo mundo que você precisa. Preciso falar com o fornecedor tal, preciso falar com... se for um acidente mais grave, né, um acidente que exige uma recuperação, por exemplo, que a gente vai ver na próxima aula, preciso do contato do bombeiro. Tem que estar tudo ali, né, tudo que você precisa. É um incidente de malware, eu vou precisar usar uma máquina para fazer análise forense do malware que eu coletar. Então, no momento do incidente, você já tem que ter essa máquina. Né? Na preparação ali, no documento, já vai estar falando para você onde está essa máquina, você já vai pegar essa máquina para usar. Tudo que você precisar tem que estar aqui. Aí depois vem uma fase de detecção, que é assim que você detectou qual é o incidente, você vai coletar todas as informações que você puder, né, para poder auxiliar as equipes que vão fazer o tratamento do incidente. E a gente até falou isso lá na primeira aula, quando a gente falou de triagem, né? A gente identifica e vai ter que fazer a análise. Nessa parte de fazer a análise, antes de passar para a análise, vai se coletar toda a informação possível sobre aquele incidente. Beleza, então agora você já tem um incidente, você já sabe ele, coletou uma série de informações do que foi possível. O que vai se tentar fazer é parar esse incidente, né? Vai ser a prioridade máxima. Eu não vou querer entender como ele funciona nesse momento, eu não quero saber de nada, eu só quero fazer com que ele não se espalhe mais, não fique pior. Então, essa fase de contenção. Né? Assim, a partir do momento que você tem certeza que é um incidente, que você já detectou, é um incidente, você vai fazer de tudo e o time todo vai estar focado em ver como parar esse incidente. Parar não significa resolver a vulnerabilidade, significa só assim, esse cara não está se espalhando mais. Ele está ainda, tem umas máquinas que estão infectadas, por exemplo, se for um malware, né? Só que ele não está se espalhando mais. Então, eu consegui parar. Beleza, parei, não está se espalhando mais. O que eu vou fazer agora? Eu vou erradicar. Agora sim eu vou eliminar as causas do incidente. Então, eu preciso descobrir por onde esse cara entrou, eliminar as causas e apagar tudo que tiver relacionado a esse cara. Se for um incidente de malware, eu vou apagar os malwares para fazer a limpeza e corrigir as vulnerabilidades. Aí, feito isso, vou recuperar o sistema, vou restaurar o sistema à condição original e depois, por último, tem o pós-incidente, que é fazer a documentação de todas essas etapas, o que foi feito durante a resposta ao incidente, o que funcionou, o que foi feito e funcionou e o que foi feito e não funcionou, para ter como lições aprendidas nas próximas vezes. Né? Esses passos a gente vai ver claramente, assim, bem na cara mesmo, em diversas situações. Né? Provavelmente vocês devem ter visto isso no PI, e esses passos aqui a gente consegue ver em qualquer playbook aí
da internet. O que é playbook? Playbook são checklists que geralmente são anexados a plano de resposta a incidente. Então, tem um plano de resposta a incidente de malware, tem um monte de informação lá. Se tiver alguns passos específicos que você vai fazer, você pode colocar um anexo, né, com os procedimentos que você vai fazer, que pode ter essas fases aqui, né, para a pessoa agir mais rapidamente. Esses documentos mais curtos, mais enxutos, são chamados de playbooks. Então, para dar um exemplo, vocês podem procurar no Google aí. Se vocês procurar playbook, vocês vão achar alguns. Vou colocar dois aqui só para vocês verem, né? Tem esse da empresa FR Security, que é um playbook para resposta a acidente a malware. Né? Então, se vocês olharem aqui, né, eu não vou entrar no detalhe, só quero mostrar para vocês que essas fases que a gente viu do NIST, aqui, ó, preparação, detecção, contenção, erradicação, recuperação pós-incidente, elas são bem identificadas aqui. Né? Olha, o que você vai fazer na preparação? Ele fala para você entrar em contato com o CSIRT, com os membros do CSIRT, né? Chamar os responsáveis, tudo. Fase de identificação, fase de contenção, tá vendo? Preparação, identificação e detecção. Contenção, tá chamando aqui de containment. O que ele fala aqui? Ele vai te dar algumas dicas do que você fazer para conter. Ó, configurar firewall, etc. Então, vamos, por exemplo, na parte de identificação, que é a parte de detecção, olha que ele está falando, por exemplo, para você não desligar as máquinas. Né? Porque quando você tem um malware, principalmente se for um ransom, se você desligar a máquina e ele tiver criptografado seu disco, a chance de você recuperar já era, porque às vezes a chave de criptográfica está em memória. Em muitos casos do malware, se você desliga a máquina, quando você liga, ele apaga alguma informação importante. Por isso que ele fala assim, ó, não desliga as máquinas, vai falar para você tirar da rede, vai falar uma série de outras coisas. Né? Então, essas fases aqui, vocês estão vendo que são exatamente as fases que o NIST está falando. Né? Preparação, detecção, contenção, erradicação, recuperação e o pós-acidente, que é as lições aprendidas. Vou pegar um outro aqui, ó. Esse aqui é um playbook do governo da Escócia, de resposta a incidente de malware do governo da Escócia. Ele fala que esse playbook ele faz parte e tem que ser usado junto com o plano de resposta a incidente. Ele é só parte do plano de resposta a incidente. Então, se a gente olhar esse playbook, a gente vai ver também essas fases. Ó. Fase de preparação. Mais aqui, ó, fase de detecção. Aqui tem um outro nome diferente, mas análise. Ó, remediação, que é a remediação é a contenção. Erradicação e recuperação. Tá vendo? Ele colocou as três fases juntas aqui: contenção, erradicação e recuperação, que está chamando de remediação. Então, pós-incidente. Então, tem todas as fases aqui, né? Atividade pós-incidente, que são as fases que recomendadas por NIST. Então, como eu disse, vocês não vão achar nenhum plano de resposta a incidente que você fala assim, vou pegar, vou copiar e vou usar na minha empresa. Você não vai conseguir. Mas você tem alguns playbooks, que são guias de situações específicas, que você pode baixar na internet e adaptar para sua empresa. Falar, isso aqui faz sentido, isso aqui faz sentido, isso aqui não faz sentido. Você adapta, tá? Então, hoje, na aula, eu vou mostrar a introdução, aqueles itens básicos que precisa ter no plano, e a parte, por exemplo, no caso de um malware, vocês poderiam pegar playbooks e complementar para formar um plano de resposta a incidente. Mas vocês não vão achar um prontinho, isso não existe. Nenhuma empresa tem. Se ela a empresa, obviamente, ela tem o dela, mas não adianta você pegar o dela, não vai servir para vocês. Cada empresa tem suas peculiaridades, até porque a gente viu que no plano de resposta a incidente tem que ter documento de arquitetura de rede, coisa assim, então nenhuma empresa vai passar isso, mesmo que passasse não serviria para todas. Então, uma coisa útil é assim, os incidentes vão acontecer, né? E a gente tem que ter um plano de resposta a incidente para cada tipo de incidente. Por enquanto, eu estou falando muito de malware aqui. Plano de resposta a incidente para malware. Mas pode ter outros tipos de incidente. A gente viu no CertBR que tem vários tipos, né? Então, voltando lá para o CertBR,
não é só malware, né? Aqui a gente tem scan, a gente tem DOS, a gente tem outros tipos de incidente. Então, é útil para a gente conhecer um pouquinho dos incidentes mais comuns, porque a gente não consegue prever todos os incidentes, mas pelo menos os que acontecem na maioria das empresas, a gente consegue saber que vai acontecer com. Vão tentar fazer isso com a nossa empresa também. Então, para esses incidentes mais comuns, a gente tem que ter um plano de resposta a incidente, pelo menos para esses, né? Que são os que têm maior chance de acontecer. Então, o que é comum acontecer tipo de incidente? Primeiro, phishing. Né? O phishing é aquilo que todo mundo já passou por isso um dia, é só você abrir seu e-mail, que você vai ver, pegar uma range de uma semana, geralmente quase todo dia vem, mas com certeza em uma semana vocês vão pegar alguma mensagem se passando por um banco falso, passando por alguém tentando dar um golpe, né? Então, phishing é quando a vítima, né, recebe uma mensagem de e-mail com um link para tentar clicar alguma coisa para instalar o malware ou para cair numa página falsa para roubar os dados credenciais de um usuário. Né? E tem esse nome phishing porque é correto até phishing scam, né? Porque spam a gente sabe que é um e-mail indesejado. E scam é um e-mail que quer roubar uma informação sua. E phishing scam é o e-mail que quer roubar uma informação sua, que é mandado para várias pessoas, né? E esse phishing vem do termo phishing, né? De pescar, né? Que o cara vai jogar o e-mail para várias pessoas e vai, como se estivesse jogando isca para peixe, e vai esperar algum cair, né? Quem cair no golpe, ele pescou. Então, um phishing aqui com PH, por ser uma coisa hacker, é justamente isso. Manda um e-mail malicioso para milhares de pessoas e espera que algumas vão clicar. Então, muita gente fala, é muito mal feito esses e-mails, é cheio de erro de português e tal. Mas o cara não está preocupado, porque ele vai mandar para muitas pessoas. Algumas sempre vão cair. Então, isso é bastante comum. E aí, toda empresa sofre isso, não vou falar todo, mas a grande maioria das empresas sofre isso, é um ataque comum. Quando acontecer de vir um phishing para sua empresa, você tem que ter um plano de resposta a acidente para isso. Você tem que ter medidas preventivas, por exemplo, de treinar seus funcionários para não clicar nesse tipo de coisa. Outra coisa é mídia removível. Sei lá, alguém da sua empresa, a política de segurança permite pôr pendrive no computador. Se ela permite pôr pendrive, um funcionário pode colocar um pendrive que está infectado. Pode ser intencionalmente ou pode ser não intencionalmente. Ele trouxe um pendrive da casa dele que estava infectado, ele nem sabia, plugou dentro da empresa, e aí isso abriu uma porta para entrar qualquer outro tipo de ataque. Então, isso é um incidente que ocorre bastante, por isso que algumas empresas proíbem os funcionários de plugar pendrive nos PCs. Elas criam regras que você pluga o pendrive e o USB está bloqueado, não funciona. Outro tipo de incidente comum é ataque de força bruta. Isso aqui aumentou bastante durante a pandemia, né? Muita gente acessando a empresa via VPN, né? Então acessa remotamente a empresa. Os hackers sabem que se o funcionário acessa remotamente, ele vai tentar também acessar a empresa remotamente. Basta ele saber o usuário e senha credencial que o funcionário entrou para tentar acessar o serviço lá da empresa. Então ele vai fazer força bruta, que é o quê? Tentar várias senhas, né? Muitas vezes pegam de dicionários da internet, ficam tentando uma, depois outra, depois outra, depois outra, para ver se eles conseguem descobrir na força bruta. Se eles conseguirem descobrir, eles conseguem acessar o sistema. Então, essa é uma outra coisa que o CSIRT tem que estar atento para isso, monitorando, vendo todos os serviços que são disponíveis na internet e ver se está alguém tentando fazer força bruta nesse serviço e se estiver tentando criar medidas para impedir que isso aconteça. Outro tipo de incidente comum é ataques a serviços web. Então, a empresa às vezes tem várias aplicações rodando na internet e essas aplicações têm vulnerabilidades, essas vulnerabilidades permitem que o atacante acesse a rede da empresa. Essas vulnerabilidades podem ser das mais diversas, pode ser, por exemplo, um SQL injection, um cross-site script, alguma coisa da aplicação que a empresa pôs na internet que tem uma falha, tem um bug e que o fraudador, né, consegue explorar isso e explorando isso chega na rede da empresa. O outro incidente comum é o do roubo de identidade. O roubo de identidade
o atacante ele se passa por uma outra entidade. Então, ou seja, ele é como se estivesse roubando a identidade. Na verdade, ele está fingindo ser alguém. Esse ataque também é chamado de man in the middle. Então, imagine que você vai acessar um servidor onde você vai botar o seu usuário e senha. Mas aí o atacante finge ser esse servidor que você está acessando. Ele tem mesma cara, você digitou o mesmo endereço na URL, só que é um servidor falso. E aí você colocou as suas credenciais lá e ele roubou. Então, esse é um outro incidente que acontece bastante. O outro que acontece muito também é o de negação de serviço, que é o DOS, e o de negação de serviço distribuído, que é o DDoS, quando é feito por várias máquinas ao mesmo tempo. E esse ataque é quando o atacante ele acessa um serviço da empresa, né? O serviço está esperando, por exemplo, que consiga atender 1 milhão de usuários. É o máximo que ele consegue atender 1 milhão de usuários. Então, o fraudador sabe que existe um limite, ele fala, se ele consegue atender até 1 milhão, vou pedir 2 milhões de requisições. Aí, você fazendo vários pedidos para esse servidor, ele não aguenta, ele não consegue suportar todos esses pedidos, ele vai responder só 1 milhão, o resto vai começar a dar erro. E aí, os clientes verdadeiros que vão tentar acessar o serviço não vão conseguir acessar o serviço, porque o serviço está totalmente ocupado respondendo o fraudador que está fingindo ser um cliente verdadeiro. Então, para o cliente, parece que caiu o servidor do banco, caiu o servidor do governo, não está fora do ar. Não é que está fora do ar, ele não está fora do ar, ele está totalmente ocupado atendendo o hacker, porque o hacker fez 1 milhão de pedidos para ele. Então, isso é a negação de serviço. Outro incidente também bastante comum é o scam, né? Que geralmente é uma das primeiras coisas que o fraudador vai fazer quando ele tenta fazer uma invasão. Primeiro ele vai ir porta por porta no serviço que está na internet e vai tentar se conectar com cada uma das portas. Se ele conseguir se conectar, ele sabe que aquela porta está aberta e aí ele vai tentar ver, porta, sei lá, porta 80 que eu consegui conectar, então eu tenho um servidor web lá. Se tem um servidor web, ele vai tentar achar uma vulnerabilidade nesse servidor para entrar. É porta 25, então tem um servidor SMTP. Então, o que é esse ataque? É ficar tentando conectar porta por porta do servidor e ver quais estão abertas para descobrir os serviços que são oferecidos por um determinado servidor. A gente viu lá no CertBR que isso é o que mais acontece. Só plugar uma máquina na internet que já no dia seguinte, você já vai, se você colocar um sistema de detecção de intrusão, você já vai ver várias tentativas de ataque. Malwares também, cada vez mais comum, né? Pode ser vírus, worm, spyware, trojan, qualquer tipo desses ransomware, né? Qualquer tipo de software malicioso que tem um objetivo ou de roubar os dados da empresa ou de danificar os dados, né? Ou de tornar inacessível. Então, aqui tem um gráfico aí do CERT também de 2019, né? Como eu falei, eles mudaram esse ano a cara, não tem mais esse gráfico lá. Mas aqui só para a gente ter uma ideia, você vê que a maioria dos incidentes era scam, né? Worm, que é um tipo de malware, que a gente até falou do Worm Morris, é 11% mais ou menos. Invasão, você vê que é bem pouquinho, né? DOS é bastante, 34% de negação de serviço, e assim vai. Então, como é que... Beleza, então tem incidentes acontecem, a gente precisa tentar se preparar, criar esses planos todos, né? E a gente precisa saber o que a gente precisa fazer para ser recuperado do incidente. Então, o Serão aqui, ele coloca algumas coisas que a gente precisa fazer para se recuperar do incidente. Uma delas é remover as vulnerabilidades e instalar as correções, né? Obviamente, você detectou um malware, por exemplo, lá, e não basta você tirar o malware. Se você só tirar o malware, a chance você não corrigiu o problema. Como é que ele entrou na sua empresa? Ele entrou por algum caminho. Se você só apagar, daqui a pouco vai entrar de novo. Não adianta. Então você tem que remover a vulnerabilidade que permitiu ele entrar ali. Então colocar um patch, alguma atualização que vai corrigir aquilo. Você precisa reinstalar os sistemas operacionais, porque quando uma máquina é infectada, eu vou falar isso daqui a pouco de novo, né? Mais para frente, você não tem certeza que o malware fez aquela máquina. Não adianta você só remover o malware e falar assim, removi e não vai ter problema nenhum. Você não sabe se ele não se copiou de uma outra forma, com outro nome, em outro lugar. Então eu vou varrer a máquina procurando por um arquivo com o mesmo hash. Não adianta, porque esse malware pode ter baixado um outro cara que você não faz ideia que se instalou em outro lugar. Então,
uma vez que o sistema está infectado, você tem que, não dá para confiar mais nele, você tem que reinstalar o sistema, restaurar o backup, trocar todas as senhas do sistema, porque você não sabe, você não vai ter garantia se alguém perdeu a senha ali para o malware ou não, você tem que limpar. Depois que você fez tudo isso, você vai testar as vulnerabilidades para ver se eles não estão com as, sei lá, já corrigi, deixa eu testar para ver se não vai cair de novo no problema. Não caiu, então testei, beleza. E aí, depois que você testou e viu que não tem mais a vulnerabilidade, você coloca o sistema novamente na rede e começa a monitorar ele. Né? E, obviamente, sempre é uma parte importante, mas menosprezada, sempre quando você está fazendo esses procedimentos, você documenta tudo o que você fez, porque caso não dê certo, você fez, achou que deu certo e volte a dar o problema, você sabe exatamente o que você fez, e se você fizer exatamente a mesma coisa, você vai voltar a ter o problema de novo. Então, você documenta para você ter certeza que se voltar a correr, faltou alguma coisa e isso aqui não é suficiente. Todos os funcionários, né, precisam estar treinados para uma situação de incidente de segurança, mas principalmente o pessoal do CSIRT. Né? O pessoal do CSIRT eles têm que conhecer todos os procedimentos, né? Todos os planos de resposta a incidente que foram criados, eles têm que saber de cabo a rabo, né? Principalmente os funcionários novos. Né? Entrou um membro novo no CSIRT, não importa de que departamento que ele precisa entrar lá, estudar todos os plano de resposta, você tem que saber responder de cabo a rabo, né? Não pode ter nenhuma dúvida. Para isso, o que é feito geralmente, você pega uma pessoa mais experiente, né? Que já lidou com vários incidentes, para explicar para o mais novo o plano e explicar situações que podem ocorrer, né? Para esse mais novo ir aprendendo com a experiência do mais velho. Além disso, tem que se prever que esse funcionário ele precisa ter hora dedicada para fazer esse estudo de vulnerabilidade. Não é falar assim, olha, você estuda em casa, tá? Aqui você vai trabalhar, na sua casa você vai estudar. Não, o cara do CSIRT, a função dele é conhecer essas vulnerabilidades, as ameaças e as formas de evitar isso. Então, faz parte do trabalho do funcionário do CSIRT estudar. Está dentro da hora de trabalho dele e estudar, fazer curso, aprender tudo que ele precisa dentro da empresa. E se ele perceber que tem alguma coisa que a empresa tem uma deficiência que pode gerar um risco, ele tem que solicitar treinamentos externos, né? E fazer. A empresa tem que bancar esses treinamentos, porque, afinal de contas, ele está cuidando do risco da empresa. Se o treinamento for relevante mesmo, ele precisa fazer. Então, nada de o funcionário estudar em casa, nada disso. Faz parte do trabalho dele estudar dentro da empresa, que ele tem que ter esse conhecimento, né? Ele está sendo pago para isso. O que mais, né? Vamos agora entrar um pouco na parte de como seria, né? A gente já viu o que teria de importante de tópicos no plano de resposta a acidente. Aqui agora a gente vai passar rapidamente por uma introduçãozinha fictícia de um plano de resposta a acidente. Então, isso aqui tem lá no livro mais detalhado, vamos passar rapidamente, né? A gente já falou, né, que o que precisa ter, que são esses carinhas aqui, então vamos ver rapidamente como é que seria mais ou menos isso. Então, no prefácio do plano, é uma breve introdução do plano, né, que vai dizer da onde veio o plano. O plano veio das recomendações que veio da gestão de segurança da informação. Então, está relacionado com a política de segurança da informação, né? Ele vai explicar que o plano é uma ferramenta corretiva, né? Então, é uma ferramenta para prever, né? E depois para atuar em cima do incidente, e que esse plano precisa ser testado periodicamente. Lá na introdução, lá no prefácio, também vai ter o nome de diversas pessoas que ajudaram a elaborar o plano. Então, isso aqui não é só agradecimento, só para, vamos dizer assim, ser grato a quem fez o plano. Isso aqui também é uma informação relevante. Porque quem pega o plano já sabe imediatamente, só de olhar aqui logo na introdução, quais são as pessoas que elaboraram isso e que, em caso do incidente, se houver qualquer dúvida, essas pessoas podem ser acionadas. Né? Então, isso aqui é fundamental, que é o nome dessas pessoas aqui. Que mais? O objetivo do plano. Para que existe esse plano? Esse plano ele tem um objetivo claro. É para ganhar agilidade no caso de malware. Então, esse plano aqui
tem um malware, eu quero agir mais rapidamente, eu quero saber o que fazer. Então, esse é o objetivo desse plano. E qual é o escopo, a hipótese do plano? Quer dizer que eu sei que o escopo desse plano é deflagração de malware. Mas o que é uma deflagração de malware? Se tiver um único malware numa única máquina, numa máquina que nem está conectada na rede da empresa, eu tenho que botar esse plano para executar ou não? Então, entra nessa fase junto com o escopo a hipótese. Quando que eu vou botar esse plano para executar? Eu vou executar de acordo com algumas hipóteses. Vai ser considerado que é uma deflagração de malware só quando tiverem 4 ou mais ocorrências de malware no período de 12 horas. Então, segundo o que está escrito aqui nesse plano, tá? Nesse plano para essa empresa fictícia, se eu tiver um malware de manhã numa máquina, beleza, eu estou ciente que tem um malware, vou monitorar. Não vou fazer nada, eu vou ter que tratar esse malware individualmente, não vou colocar esse plano para funcionar. Apareceu um outro malware 2 horas depois, ainda vou ter que tratar individualmente. Apareceu outro um pouquinho depois, começou, passou de 4 malwares num período de 12 horas, opa, está se espalhando rápido demais. Então, não vou tratar mais individualmente, então aí eu vou colocar esse plano em execução, porque está acontecendo algum espalhamento e eu tenho que agir rapidamente. Se for menos que 4, 12 horas, não vai entrar em prática esse plano. Aqui está se supondo também que não, nesse momento não existe nenhuma autoridade legal envolvida, né? Não precisa, que esse plano não é específico para tratar um malware, só serve para esse malware específico, é um plano mais genérico, né? Que mais? Que esse plano considera que não teve comprometimento de dados sigilosos. Se por acaso tem malware, ele está se espalhando e ele comprometeu dados de cliente, roubou dados de cliente, então esse plano aqui já não serviria. Aí você fala assim, então que plano que eu vou usar? A empresa vai ter que ter um outro plano para uma situação dessa. Como seria esse plano? Provavelmente não vai ser tão diferente desse, mas vai ter mais coisa. Vai ter, por exemplo, roubou dados de clientes, vai ter que envolver o jurídico já precisa participar desde o começo, né? Para ir tomando as medidas, saber explicar o que vai acontecer, vai ter que falar com a imprensa, tudo, né? Agora, esse plano específico aqui, ele supõe que não teve comprometimento, então uma situação um pouco mais simples, né? Então, só de não ter dado de cliente é bem mais simples, então eu posso ter um plano menor. E também se põe aqui que esse plano vai ter sempre atualizado e testado com regularidade. Então, esse é... Só retomando, a gente está vendo o que teria mais ou menos no plano. A gente já viu que vai ter que ter a introdução, vai ter que ter o objetivo, o escopo e a hipótese. A outra coisa que precisa ter lá no documento é a topologia de execução do plano, que é qual a sequência de execução que a gente vai seguir. E essa sequência de execução vai estar de acordo com o que a gente viu lá no NIST. Tem aquelas fases, preparação, detecção, aí tem contenção, erradicação, recuperação e pós-incidente. Tá vendo isso aqui? São as fases que a gente viu no NIST. Aqui só está um pouquinho mais aberto, né? Um pouquinho mais detalhado. Então, feita a preparação, detectando o incidente, já declarando ele como incidente, você vai começar a fazer essas fases do NIST nessa ordem, nessa prioridade: conter, erradicar e recuperar. Além disso, quando você começar a tratar o incidente, o que a gente vai botar em operação? Que a gente viu lá na primeira aula, na segunda aula, melhor dizendo, a gente vai colocar o ciclo ODA em operação, né? Eu estou no momento de tratar o incidente, pode acontecer tudo que a gente viu lá, névoa de guerra, fricção, um monte de situação complexa que está acontecendo lá na crise, então eu tenho que estar lá observando, se orientando, né? Decidindo, agindo rapidamente várias vezes enquanto eu estou tratando o incidente aqui. Outra coisa, a gente tem que ter um foco operacional de primeiro detectar a vulnerabilidade, depois ver qual a ameaça que explorou a vulnerabilidade e a consequência dela. Feito isso, o tratamento do incidente, a gente continua nas fases do NIST, vai ter o pós-incidente, né? E com as lições aprendidas, a gente registra tudo isso e verifica depois que a gente viu as lições aprendidas se precisa atualizar esse plano. Olha, a gente conseguiu conter o incidente, algumas coisas deram certas, vamos reforçar, as que deram erradas a gente precisa corrigir,
e vamos então atualizar isso no plano as que deram erradas e vamos testar novamente, né? Então essa é a topologia de execução, tem que estar descrita no plano, e tem uma outra topologia, que é a topologia de comando, que diz são as pessoas envolvidas, né, para responder, né, para a gente pra não dar justamente aquelas questões que a gente viu de conflito, de fricção, de leva de guerra, tudo, né? Tem os responsáveis, eu sei quem são responsáveis, e tem, além dos responsáveis, a hierarquia. Quem é que decide no caso de haver conflito de interesse ou divergências mesmo, né, de opiniões. Então a gente sabe que quem está acima de tudo aqui é o executivo sênior, que é alguém lá da alta direção que vai apoiar o plano, né, que apoiou desde o começo da escrita do plano e que vai comandar, né? Esse executivo sênior, ele vai fazer, a gente vai explicar daqui a pouco cada função dele, mas esse executivo sênior, embaixo dele tem o comandante dissidente. O comandante dissidentes é que vai resolver os conflitos entre o gerente de vulnerabilidade, o gerente de ameaça e o gerente de consequências, né? Então a gente tem 3 caras com funções diferentes que a gente vai ver cada uma delas. E se houver algum conflito de opinião entre eles, quem vai tomar essa decisão é o comandante de incidentes. Ele tem essa função de direcionar esses caras de acordo com o que ele recebeu de diretiva do executivo sênior. Só que o comandante de incidente, ele não é um cara tão operacional, né? Ele consegue tomar decisões um pouco mais estratégicas, né? Quanto mais para cima aqui, mais estratégico, mas ele não consegue ver o trabalho que está sendo realizado. Então, ele vai fazer uso de um coordenador de incidente, que é um cara que está ali no dia a dia, olhando para o que está sendo feito, para ver se as pessoas estão fazendo exatamente o que deveriam fazer de acordo com o plano. E aqui tem recursos auxiliares, né, que todos esses caras podem ter necessidade de usar. Então, passando topologia de executação e comando, vai ter o nome do responsável do plano, né, que está bem claro que é o nome dele. Vai ter a parte de documentação. E na documentação, né, que é a parte que a gente viu lá de organização, vai estar falando quais são os documentos que são necessários você usar lá no plano de resposta a acidente. A gente viu que a gente não vai pegar tudo que é documento e colocar numa coisa só, senão vai ficar um documento gigante e aí ninguém vai conseguir ler, nem vai conseguir usar. Então, o documento ele vai ser menor e vai ter anexos conforme as pessoas precisam. Então, na própria documentação vai estar dizendo lá que tem um anexo com a topologia de rede. Se alguém tiver dúvida da topologia de rede, está anexada lá. Tem um outro anexo, por exemplo, com a planilha de servidores. Tem outro anexo que tem a lista de contatos de todo mundo. Então, são documentos que você não vai ler se você não tem necessidade. Você só vai acessar eles em caso você precise, né? Senão ficaria um documento gigantesco aqui. Toda atualização que for feita no plano de resposta a acidente precisa estar descrita lá o que foi feito. Foi atualizado a parte de referências, foi atualizada a planilha de servidores. Então tem que ter a data dessa atualização, né, que quem foi o responsável. Caso tiver alguma dúvida dessa última versão, você consegue chamar essa pessoa. Pessoal, qualquer coisa, vou falando aqui. Opa! Desculpa, o Marcos, eu não ouvi aqui. Eu vou abrir o áudio. Se você tiver ainda com a dúvida, você fica à vontade. Tá aqui, deixa eu abrir o áudio aqui. Não vi a notificação. Tá aberto, se vocês quiserem falar alguma coisa, tá? Só abrir e falar, tá? Não precisa nem pedir aqui, tá? Então, qualquer coisa é só chamar, pessoal. Outra coisa é o ciclo de vida do incidente, né? Isso aqui, parte disso a gente já viu lá na primeira aula, quando a gente estava falando de triagem, né? Então, a gente viu que quando alguém reporta um incidente, né? Chegou para alguém lá, é preciso verificar se aquele incidente é um incidente mesmo ou não, que é o que é chamado a detecção do incidente. Você detectando esse incidente e registrando, a gente viu que na triagem vai ser feita a classificação. É do tipo scan, é do tipo malware, né? E aí vai ser passado isso para alguém, sei lá, o Service Desk, alguém que vai cuidar desse incidente da sua empresa, né? Essa equipe vai saber chamar as outras pessoas, os outros responsáveis, os procedimentos que precisam seguir
para começar a investigação, a resolução e aí a fechamento do incidente. Beleza. Então, a gente já viu até os passos de refazer o sistema, né? Em caso de problema. E aqui só algumas observações, né? Que eu até tinha adiantado um pouco. Quando tem um comprometimento no sistema, a gente não tem como saber o que foi afetado. É impossível a gente saber. Não adianta você falar assim, foi um malware e eu vi, o arquivo está aqui, eu rastreei. Você pode achar que você rastreou, mas você não sabe quais técnicas esse malware está usando. Pode ser um malware novo. Se é um malware novo, como é que você vai saber se esse malware é uma variação de um malware que você já conhecia? Ah, eu já conheci esse malware, mas e se esse que você pegou é uma variação daquele malware, está fazendo alguma coisa a mais que você não sabia? Então, a partir do momento que você tem um malware no sistema operacional, você tem, por segurança, que formatar esse sistema. Você não pode mais confiar nele. Você tem que limpar ele completamente e restaurar o último backup, aplicar todos os patches para não ter o problema de cair no mesmo problema, no mesmo ataque, né? Então, isso é muito importante. Eu lembro que antigamente tinha um malware que chamava Sasser, se não me engano. Ele pegava máquinas com Windows 2000. Se você pegasse uma máquina com Windows 2000 que não estava com Service Pack 3, colocasse na internet, era só ligar a máquina, não dava 5 minutos, a máquina começava a bootar, porque ela já tinha sido infectada pelo Sasser, porque ele estava circulando na internet o tempo todo. Você punha ali, infectava a máquina, bootava e você não conseguia mais acessar. Você ligava a máquina, bootava. Aí o que as pessoas faziam? Formatavam a máquina, instalavam o Windows de novo, plugava na internet. Quando plugava na internet, bootava tudo de novo. Já se infectava de novo. Por quê? Porque qual que era o procedimento correto? A pessoa tirava da internet, formatava a máquina, instalava o Windows, instalava o Service Pack fora da rede, instalava por um CD ou via rede, mas fora da internet. Depois que instalava o Service Pack e corrigia o problema, aí sim plugava na internet. Se a pessoa não tivesse instalado o Service Pack, ela ia ser infectada de novo. Então é fundamental você formatar e depois você garantir que a vulnerabilidade que gerou o problema não vai existir mais. E depois que você recuperou tudo isso, você tem que testar para ver se está tudo funcionando e fazer a monitoração. Então, vamos falar um pouquinho dos papéis aí, né, que vão ser executados daqueles elementos aqui que a gente viu na topologia de execução. Né? Não vou voltar tudo, mas a gente já vai passar por eles. Então, segundo o McCartney, você precisa ter 6 papéis para execução de um plano de resposta a acidente. Você precisa ter um papel de avaliação, um de comando, um de coordenação, um de gestão de vulnerabilidades, um de gestão de ameaças e um de gestão de consequências. Aqui, de novo, vale a mesma observação que eu fiz anteriormente. Você fala assim, pô, mas isso com a empresa grande, você ter 6 pessoas, 6 papéis não é muita coisa. Tem empresa que tem 100 mil funcionários, 50 mil funcionários, não é muita coisa. Agora, para uma empresa pequena, você arrumar 6 pessoas, aqui estou falando de pelo menos 6, porque são 6 papéis, né? Parece inviável. Realmente, para uma empresa pequena, pode ser inviável. Às vezes, como eu falei, às vezes a equipe de segurança de uma empresa, às vezes é uma pessoa que ainda cuida da infra de rede. Então, o que a gente está falando aqui não é exatamente de pessoas, a gente está falando de papéis, né? Então, se uma empresa não tem 6, o ideal seria que tivesse 6 pessoas para cada uma executar o papel. Mas se não tiver uma pessoa para cada papel, então pelo menos uma pessoa vai ter que executar esses 6 papéis, porque esses 6 papéis representam atividades diferentes que precisam ser executadas, no caso de uma resposta a incidente. Se a empresa só tem uma pessoa, então uma pessoa vai ter que se virar e fazer esses 6 papéis aqui, porque todos esses papéis são importantes. Né? Então vamos ver o que são esses papéis. Primeiro é o do comandante do incidente. O comandante do incidente é o cara que é autorizado a tomar decisões para a empresa. Então, se precisar desligar um link internacional, esse cara está autorizado. Ele já foi autorizado lá na elaboração do plano que, se fosse para tomar uma decisão dessa, ele tinha essa autonomia. Esse cara ele é respaldado pelo executivo da empresa. Né? Então, ele vai analisar os momentos de desentendimento entre os gerentes. Se tiver um desentendimento, ele que vai
tomar a decisão, ele que vai acabar com a névoa de guerra, com a fricção, né? Ele que vai verificar o que está acontecendo e passar para o executivo sênior, porque ele é o caminho para a alta diretoria, então ele vai reportar para o executivo sênior o que está acontecendo, e se ele não conseguir tomar alguma decisão que possa alterar a estratégia da empresa, por exemplo, alguma coisa que possa afetar a imagem da empresa, ele vai reportar isso para o executivo sênior. Então, o comandante dissidente, abaixo da diretoria, é o cara que tem o maior poder, ele está representando a diretoria, né? Em cima do comandante dissidente tem o executivo sênior, que é o cara já da diretoria. Esse cara, ele vai receber todas as informações do comandante dissidente e vai repassar para os outros executivos da empresa, né? Então ele que vai acalmar os ânimos dos executivos, vai tentar segurar a onda e vai falar assim, olha, está acontecendo isso e isso. E agora, se tiver uma decisão estratégica que o comandante dissidente passou para ele, ele vai passar isso para os outros executivos para eles tomarem uma decisão em conjunto e repassar para o comandante dissidente o que deve ser feito. Se for necessário contratar outros serviços, alguma coisa que demanda, por exemplo, dinheiro, né? O comandante dissidente, e for algo que o comandante dissidente já não foi acordado anteriormente que ele tem autonomia, o comandante dissidente vai se reportar para o executivo sênior e o executivo sênior que vai aprovar. Então, o executivo sênior é o cara lá da alta direção, ele não se envolve diretamente no processo de resposta ao incidente. Ele sempre tem o comandante dissidente como intermediário. O comandante dissidente vai ter os gerentes embaixo dele e na parte operacional, para verificar se todo mundo está fazendo o que devia fazer, o comandante dissidente não vai fazer isso. Ele vai ter como auxílio o coordenador dissidente. Então, o coordenador dissidente, ele é auxiliar do comandante dissidente e ele vai ser o responsável por quando tiver incidente, chamar todo mundo, todos os envolvidos, e verificar se cada um dessas pessoas está fazendo o que devia fazer de acordo com o plano. Então, o coordenador dissidente é que vai ver se as pessoas estão seguindo o plano mesmo, né? Então, vamos ver se os processos que foram definidos lá estão sendo seguidos, todo mundo está fazendo sua parte. Vai acompanhar o incidente, qualquer coisa vai reportar para o comandante do incidente se tiver que ter algum problema, alguma dificuldade. E vai coordenar as equipes aí, né? Fazendo as reuniões, né? Coisas que o comandante do incidente não vai conseguir fazer no operacional mais direto. Outra coisa que o coordenador do incidente vai fazer é verificar as hipóteses levantadas pelo grupo. Então, quando acontece um incidente, a gente viu que uma das fases é tentar descobrir qual foi a vulnerabilidade que permitiu aquele incidente de ocorrer, né? Então, algumas pessoas da empresa podem falar assim, olha, eu acho que foi isso, e outras falar, acho que foi outra coisa. Então, vai caber ao coordenador do incidente tentar validar essas hipóteses. Falar assim, você está com uma hipótese, você está com outra hipótese. Vamos pegar os dados do que está acontecendo, pega os dados de monitoração e vamos confrontar esses dados com a hipótese 1 e com a hipótese 2. Aí, vendo pelos dados, ele vai falar assim, olha, pelo que está acontecendo na rede nesse momento, está com mais cara que está acontecendo o da hipótese 2 do que a hipótese 1. Então, ele vai confirmar isso de acordo com os dados e com as informações que ele receber. Embaixo do comandante do incidente, vou voltar a figura aqui só para a gente ver rapidamente, ó, embaixo, então, esse aqui era o coordenador, embaixo do comandante do incidente, né, a gente tem 3 gestores aqui, o gerente de vulnerabilidade, o gerente de ameaça e o gerente de consequência. Então, vamos ver o que cada um desses caras faz. Qual o papel deles. Então, o gerente de vulnerabilidades, ele é o cara que conhece a rede. Ele conhece todo o sistema da rede, ele sabe quais as vulnerabilidades que a rede tem, as que já foram tratadas, as que não foram tratadas. E se caso, por exemplo, ele descobrir que o malware se aproveitou de uma vulnerabilidade que tem um determinado servidor, esse cara que é o gerente de vulnerabilidade é que vai saber também quais são os outros servidores ou outras redes que têm a mesma vulnerabilidade. Então ele vai falar assim, opa, o cara entrou por aqui, nossa, o cara entrou por aqui, esse problema que tem aqui tem toda a rede, então a gente vai ter que arrumar todo lugar. Então ele que conhece toda essa parte. Então quando tiver a correção da vulnerabilidade, você corrige com o patch, quem vai fazer a distribuição do patch vai ser o gerente de vulnerabilidade. Ele é o responsável para corrigir essas vulnerabilidades da rede. Vai distribuir os patches,
vai verificar as configurações para ver as máquinas que já foram aplicadas e que não foram aplicadas, né? E vai verificar, inclusive, a parte de conexão com terceiros. Então, tudo que é relacionado à rede e vulnerabilidade de rede está com o gerente de vulnerabilidades. Existe uma outra figura que é do gerente de ameaças. O gerente de ameaças ele é o responsável para ver a questão de malware. Então, ele tem uma função diferente. O papel dele é conhecer os malwares de mercado, principalmente os malwares que afetam as empresas do segmento, e ver como esses malwares funcionam, quais antivírus corrigem eles. Então, ele precisa conhecer os malwares, o funcionamento do malware, e ver quais os antivírus que podem corrigir esse malware. Então, o gerente de ameaças ele tem um conhecimento diferente do gerente de vulnerabilidades. O gerente de vulnerabilidades conhece a rede e conhece os protocolos, as portas que estão abertas, coisas assim. O gerente de ameaças vai falar para o gerente de vulnerabilidade, olha, esse malware aqui que vocês pegaram, ele atua assim, ele age nessa porta e depois ele vai tentar se comunicar desse jeito e de outro jeito. Ele conversa com o gerente de vulnerabilidade e o gerente de vulnerabilidade vai falar, então, se ele faz isso, então a gente tem problema. Se ele faz isso, não tem problema porque a gente está resguardado aqui. Então, o gerente de ameaças conhece o malware, conhece o antivírus, vai saber dizer se um patch, vai conversar com as empresas de antivírus caso não tenha patch, que é uma atualização de lista. Se tiver atualização, ele vai aplicar essa atualização, né, para corrigir essa ameaça. E por último, o gerente de consequências, que vai olhar o que está acontecendo e vai ver as implicações. Esse malware, o que ele vai fazer com a empresa? Ele só vai deixar indisponível sistemas da empresa ficar fora do ar por um tempo? É isso que ele vai fazer? Vai ficar fora do ar por um tempo. A gente tem algum contrato que se a gente ficar fora do ar, a gente vai pagar alguma multa? Então ele vai ver as consequências. A consequência desse incidente vai causar um impacto financeiro, um impacto de imagem, né? Que tipo de consequência vai causar e ele vai se reportar ao comandante de incidente que vai passar essa informação das consequências aí lá para o executivo. Então, como eu disse, né, aqui esses 6 papéis, uma empresa grande é moleza ela dá conta de colocar gente para isso, né? Mesmo sabendo que a empresa deles também não vai gastar dinheiro, mas como é para a segurança da empresa, eles colocam, vai ter gente para isso. Numa empresa pequena, às vezes que eu falei que tem, às vezes um funcionário só para cuidar de tudo, o cara, você não vai ter para cada, você não vai ter um gerente para cada coisa, você só tem um funcionário, só que esse funcionário, se ele quiser cuidar do incidente, ele vai ter que fazer esses papéis. Então ele vai ter que conhecer malware, ele vai ter que conhecer rede, ele vai ter que pensar nas consequências, ele vai ter que fazer todos esses papéis aqui. Se ele não fizer algum desses papéis, ele pode não fazer. Se ele não fizer, alguma coisa ele está deixando passar, né, que vai gerar alguma consequência para a empresa. Para finalizar, no documento tem a sequência operacional, né? Então você já tem os papéis, você já sabe a parte de execução, mas qual a sequência operacional que deve ser feita? Então a primeira coisa o incidente foi notificado, já se sabe exatamente que é um incidente, então o coordenador de incidente vai chamar todas as pessoas, né, e vai começar a fazer a coordenação. Vai chamar a parte de avaliação, de comando, de gestão de vulnerabilidades, todo mundo vai falar assim, o incidente começou, né, então agora cada um vai assumir seu papel e o coordenador do incidente vai olhar para ver se cada um está seguindo o seu papel. Essa é a fase de início. Durante a fase de resolução, né? Então vamos começar agora, cada um está trabalhando nessa parte. A gente vai rodar o ciclo ODA, né? Então cada um desse grupo vai ficar observando, né? Vai tentar decidir agir em cima do que foi observado. E cada um, o comandante de incidente vai distribuir as tarefas, conforme forem aparecendo as demandas, o coordenador vai continuar verificando se todo mundo está fazendo o que está sendo feito. E se tiver alguma coisa para ser reportada para o executivo, o comandante de incidente vai reportar para o executivo para tomar uma decisão. Isso é a fase de resolução. E a fase de término, a fase que se chegou à conclusão que o incidente foi resolvido, né? Então se anota as lições aprendidas, se gera um relatório para verificar se vai ser necessário melhoria ou não do plano. Pessoal, de novo, terminando aqui a aula, mas qualquer dúvida aqui, fica à vontade. Então, a aula de hoje, a gente viu, né, o que é um CSIRT, né, que são CSIRTs que cada empresa
deveria ter o seu. Se você numa empresa tem o papel de gerar um plano de resposta a acidente e criar medidas para evitar incidentes e para quando acontecer, medidas para remediar, né? A gente viu algumas fases do plano de resposta a acidente e as etapas para a gente recuperar um incidente, né? Que é fazer a limpeza do software e tudo mais, tirar as vulnerabilidades e testar. A gente viu um exemplo de introdução de um plano, os tópicos que precisa ter no exemplo, né? A gente também viu aí alguns playbooks da internet, né? Que pode seguir, é só procurar. Lembrando sempre que não existe nada que vai servir para toda empresa, tem que sempre adaptar para a sua empresa. A gente falou um pouquinho do ciclo de vida de incidente também. Né? E o conteúdo dessa web é isso, pessoal. Se tiver alguma dúvida, estou à disposição. Fica à vontade. Só vou parar a gravação, mas pode perguntar se tiver alguma dúvida.